CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré. Bom, e por falar em internet, né, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. No Tecnologia de hoje, nós vamos apresentar aqui para os nossos ouvintes que cada vez se amplia mais a mobilização, não só nacional como mundial, para que as pessoas façam a opção pelos softwares livres, né, que não tenham licenças, que não sejam pagos. Exatamente, Fernanda, e acho que a crise deu o último, incentivo na adoção do software livre, exatamente por causa dessa questão de não necessidade de pagamento de licenças, né, para esses aplicativos. Saiu essa semana uma pesquisa, inclusive, no IDC, que mostra que o Linux, né, e a parte de software livre vai ganhar realmente um espaço nas corporações. Segundo a pesquisa do IDC, 72% dos entrevistados, que eram CIOs de empresas, falaram que estão avaliando seriamente ou já terem decidido aumentar a adoção do software livre nas empresas. E também, isso na questão de servidores, né? E 68% vão fazer a mesma coisa para desktops, ou seja, substituir o software proprietário pelo software livre nas empresas. Então, uma boa, uma interessante tendência que o mercado está tendo. Agora, a gente perde muito, Gilberto, né, com os programas hoje livres, que a gente chama de livres? Olha, os programas livres evoluíram bastante. Então, a gente pode considerar que, vamos considerar uma concorrência direta, por exemplo, do Word, que é da Microsoft, com o BR Office. O usuário médio convencional talvez use 4% ou 5% de todas as funções que o Word oferece. E no caso do software livre, o BR Office, ele atende plenamente até mais do que isso. Então, ou seja, nos dois casos, os usuários vão ter à sua disposição muito mais funções e recursos do que eles realmente vão precisar. Então, ou seja, eu diria que hoje, tanto o Linux, no caso do desktop, quanto na parte de automação de escritório, que é o editor de texto, planilha e apresentação, todos eles atendem plenamente a funções de um usuário médio até relativamente sofisticado. Bom, e uma das defensoras desse software livre é a nossa ouvinte, a Renata. Exatamente. A Renata mandou um e-mail sugerindo, inclusive, que a gente fizesse um quadro para falar sobre quais são os benefícios, né, de quem tem um software livre. Ela diz o seguinte, que ela vem sugerindo que todo mundo possa iniciar um processo de adesão, né, ao Linux especialmente. Ela disse que já existem estados brasileiros que adotam essa prática e aqui no Espírito Santo já há inclusive uma proposta nesse sentido. Trata-se de um projeto de lei. Ela disse que a iniciativa é louvável, que ela tomou essa iniciativa inclusive de distribuir essa informação para que todo mundo possa ter conhecimento de que dá para poder usar a internet, o computador de um modo geral e não pagar por isso, né? E dá mesmo. Na verdade, a mesma coisa, a mesma iniciativa que as empresas estão adotando agora para redução de custo, ou seja, migrando para um ambiente livre, tanto no sistema operacional quanto nos utilitários, os governos também poderiam fazer a mesma coisa. Ou seja, na verdade, não faz muito sentido, né, você pagar um aplicativo que é caro, não é barato, quando você tem uma opção gratuita, livre e segura, ou até mais segura em algumas situações, do que o próprio software proprietário. Então é interessante que até os nossos ouvintes também entrem em contato com seus deputados, seus senadores, para que tenha esse tipo de desenvolvimento, para que você tenha um posicionamento dos cidadãos nessa fase de adoção de realmente software livre pelo governo. É uma economia bastante grande, a gente já vê vários governos, como você comentou, que realmente já adotaram software livre. O próprio governo federal tem uma movimentação clara em direção ao software livre também, por entender que é um mecanismo de economia. Bom, Gilberto, e você foi pesquisar, então, que projeto de lei é esse, né? Exatamente. O projeto de lei é do deputado Hércules, né? Ele fala, ou ele explica, né, que a utilização, ele, na verdade, define que obriga que a administração pública do Estado do Espírito Santo a utilização preferencial dos sistemas e equipamentos de informática, né, para programas abertos, livres de restrições proprietárias, que é o caso do software livre. Então, a ideia do projeto de lei do deputado Hércules Silveira é de você, em caso de ter programas equivalentes em software proprietário e software livre, o órgão público ele é obrigado a pago, o que não é pago. Exatamente, o livre, né, okay. O gratuito, exatamente, sem prejuízo para os serviços do departamento, da repartição, de onde for, e ele então vai optar pela solução livre, que é um projeto bastante interessante, quer dizer, vai usar melhor o dinheiro público, né, o nosso dinheiro. Em relação a isso. Muito interessante a iniciativa, muito interessante, né? Interessante. E a gente tem todo o nosso apoio, né, para ter realmente essa iniciativa de ser aprovado e de se realmente partir para a prática, na teoria e para a prática.
É isso aí. Gilberto, na última semana nós tivemos aqui uma demanda de um ouvinte, né? E aí já entrando aí nas dúvidas que chegam pelo cbntecnologia@gmail.com, de um ouvinte que estava com problemas no MSN dele. Ele recebeu uma mensagem para reinstalá-lo, reiniciar o computador. Um outro ouvinte entrou em contato conosco e já deixou inclusive uma oportunidade de solução, não é isso? Exatamente. O ouvinte Rodrigo, né, Ramalho, entrou em contato com a nossa, com o e-mail cbntecnologia@gmail.com e explicou como é que seria a situação da solução. Vamos... A gente segue isso, a gente vai para o Repórter CBN e o Gilberto explica já. Exatamente. Se você está com o MSN com problema, você fica conosco que a gente volta já com essa solução. Bom, e a gente volta aqui com o Gilberto Sodré no CBN Tecnologia desta sexta-feira e nós deixamos no ar aqui uma solução que foi compartilhada com um ouvinte nosso. Problemas no MSN, o que fazer, Gilberto? Exatamente, Fernando. Então, o ouvinte Marcelo ligou para a gente falando que tinha um problema no MSN dele, não tinha tentado remover e reinstalar o MSN e não tinha conseguido. A gente até conversou, deu uma sugestão a ele para ele tentar recuperar o processo de instalação e, no caso, ele precisaria até fazer a reinstalação de todo o Windows. O ouvinte Rodrigo, que acompanhou o CBN Tecnologia na semana passada, mandou um e-mail para a gente aqui do cbntecnologia@gmail.com e aí falando que ele também teve o mesmo problema, também tentou reinstalar, tentou fazer a parte de recuperação e não conseguiu. Depois de pesquisar muito na internet, ele descobriu um aplicativo chamado Zap Messenger. É um aplicativo que ele vai e tenta, e na verdade esse aplicativo ele remove todos os vestígios do MSN no computador e aí permite que você reinstale do zero novamente o MSN, recuperando aquele problema que não estava funcionando no caso do MSN. Pois é, e os problemas realmente estão acontecendo, Gilberto, porque eu tive uma experiência dessa, a produção do programa também, nós não estamos recebendo, olha, para quem tem MSN, e-mail não está chegando com facilidade, volta e meia aparece na tela um pedido de reiniciar o computador Exatamente. Ou reinstalar o programa, então alguma coisa está acontecendo com a Microsoft. Exatamente, foi o que eu comentei no programa passado, que isso aí provavelmente era um problema no aplicativo, né? O aplicativo corrompido, provavelmente uma atualização que veio com algum problema da Microsoft e aí impediu o funcionamento correto da aplicação. Então, primeiro agradecer ao Rodrigo por estar acompanhando aqui a gente, por ter mandado a dica do Zap Messenger, e quem quiser então fazer o download desse aplicativo, o site é zap, com Z, messenger.softonic.com.br. Repetindo, zap com Z, messenger.softonic.com.br. Através desse site, você pode fazer download desse aplicativo, você vai executar o aplicativo na sua máquina e vai limpar todas as instalações anteriores do MSN que estão na máquina e aí permite que você instale novamente do zero uma nova versão do MSN que agora vai funcionar. Ok, explicado. Nós temos aqui uma outra pergunta que chega, que é do Altamir, que mora em Vila Velha. E o Altamir ainda fala sobre a nossa discussão inicial, né, do software livre. Ele diz, é verdade que o Linux, ele não capta vírus, não pega vírus, não deixa vírus entrar? Muito bem, Otávio. Obrigado pela participação. Altamir, obrigado pela participação. Na verdade, o Linux, ele também pode ser infectado por algum vírus. O que acontece, ou seja, qual é a dificuldade? Por que isso não acontece de forma ampla? Porque a forma de administração do Linux ele é diferente do Windows. No caso do Windows, quando você está usando o Windows, você é como se fosse um super usuário, um usuário que tem direito de tudo na sua máquina. E aí quando o vírus infecta, ele consegue então alterar todo o sistema e aí danifica muito profundamente o sistema. E aí na situação, a única forma de recuperar é reinstalar o Windows. No caso do Linux, o usuário e administrador tem um perfil, e o usuário comum tem outro. Então, mesmo que seu computador seja infectado por um vírus, o vírus não vai conseguir danificar o sistema. Então, ou seja, é uma forma de administração muito mais segura. Mesmo assim, o próprio Linux apresenta uma quantidade menor de vulnerabilidades, o que causa, na verdade, uma quantidade menor de vírus também para ele. Bom, explicado. E para finalizar, nos fatos da semana, o Gilberto acompanhou, nós noticiamos aqui também, que o site do Convento da Penha foi atacado recentemente. Os organizadores lá, né, da Arquidiocese, que cuidam da movimentação de notícias no site, nós estamos lembrando, né, que a caminho, né, da maior festa religiosa do Espírito Santo, que é a Festa Exatamente. da Penha, e há um acesso muito maior nesse período do ano às informações do Convento da Penha. O Gilberto descobriu que foram hackers turcos que entraram. O que é isso, Gilberto? Como é que eles entram num sistema desse? Mexeram no quê? Esses hackers, né, da Karan Leak, que é o nome do grupo que atacou o
o site lá do Convento da Penha, é um grupo bastante ativo na internet. Na verdade, esses grupos, o que eles estão em busca, na verdade, é um pouco de fama, viu? É como se fossem os pichadores. Eles estão a fim de ir lá e botar a marca deles nos sites. Então, eles varrem a internet em sites que têm algum tipo de vulnerabilidade, que no caso do site do Convento, era uma vulnerabilidade na configuração do aplicativo que estava rodando lá. Ou seja, tinha uma configuração que era insegura. A partir desse momento, os hackers conseguiram então invadir o ambiente onde estava hospedado o site do convento e alteraram a página do convento. Na verdade, não tinha nenhuma, até onde eu apurei, nenhuma motivação religiosa ou coisa parecida. Na verdade, eles fariam isso com qualquer tipo de site que eles encontrassem pela frente que tivesse esse tipo de vulnerabilidade. Inclusive, deixaram até um e-mail. Quem quisesse mandar e-mail para eles, tinha lá um registro no nosso site para entrar em contato com um grupo de hackers. Então é um grupo bem ativo. Pau, hein? Exatamente, né? É um grupo bem ativo e basicamente eles procuram sites com vulnerabilidades como essa para atacar e deixar a marca deles lá como se fossem os pichadores, né? Que marcam lá o muro. Essa é a motivação desse tipo de hacker. Bom, se você tem dúvidas sobre tecnologia, quer compartilhar conosco também o que você já aprendeu, soluções que foram legais para o seu desempenho, o desempenho do seu computador, é só escrever para a gente para o cbntecnologia@gmail.com, participar pelo telefone ao vivo todas as sextas-feiras, no cbnvitória@redegazeta.com.br. Também chega o comunicado aqui para o Gilberto Sodré, mas se você quiser falar direto com o Gilberto, cbntecnologia@gmail.com é o nosso contato. E tem o blog da Vida Digital, que todo mundo já pode participar durante tempo real, né? É só entrar lá no site da Gazeta Online, clicar lá na opção de blogs, aí tem lá o blog Vida Digital. Aí ele pode participar, ler as mensagens, vídeos que eu posto lá semanalmente, né, até quase diariamente lá no blog, e também mandar um e-mail através do cbntecnologia@gmail.com. Gilberto, te encontro aqui na próxima sexta. Tenha um bom final de semana. Até a próxima sexta para você, um excelente final de semana para você e para os nossos ouvintes.